Prefix sum é um conceito computacional que funciona mais ou menos tipo cache. Ele vai fazer um pequeno trade-off entre memória e tempo de execução. A gente vai alocar um pouco de espaço na memória, certas variáveis dentro da memória, para a gente conseguir ter um tempo de execução mais rápido para certos problemas. E em problemas que a gente precisa de uma certa complexidade, por exemplo, O de n ou O de 1, Prefix sum pode ser bastante útil, porque ele vai reduzir a complexidade temporal dos nossos algoritmos. Em troca, ele vai alocar um pouquinho mais de espaço na memória. Vamos dar um exemplo de um problema que Prefix sum poderia nos ajudar a resolver. Se a gente tem um array aqui dos números 1 a 5, e a gente quer fazer certas queries dentro desse array, para ver, por exemplo, qual a soma de todos os valores entre 1 e 5. Só que a gente vai acessar isso várias vezes. A gente vai depois ver qual a soma de todos os valores entre 2 e 4, depois entre 1 e 5, enfim. Se a gente só fizer essa conta direto, o que a gente vai fazer é, a gente vai percorrer o array inteiro, do 1 ao 5, que tem a complexidade O de n. Depois, quando a gente quiser ver do 2 ao 4, a gente vai percorrer do 2 a 4, também tem a complexidade O de n, porque a gente não tem como garantir quantos elementos vão ser percorridos. Depois, se a gente quiser ver do 1 a 4, a soma de todos também vai ser O de n, só que a gente não precisa alocar muito espaço na memória. A gente só vai precisar de uma variável para manter a soma atual de todos os números. Então, quando eu estou somando aqui 1 com 2 com 3 com 4, eu vou ter 1, aí eu somo 2, vou ter 3, aí eu somo 3, vou ter 6, somo 4, vou ter 10. O que o prefix sum vai fazer é, a gente vai criar um array adicional para auxiliar nesse lookup, nesse cálculo, e fazer ele de forma O de 1. No momento, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem o tempo do nosso cálculo O de n e o espaço do nosso cálculo O de 1. A gente vai trocar isso. A gente vai ter o tempo O de 1 e o espaço O de n. Por que espaço O de n? Porque a gente vai alocar um array do mesmo tamanho que o array inicial, e o tempo vai ser O de 1 porque a gente não vai precisar percorrer esse array. A gente vai só pegar elementos dentro desse array e fazer cálculos entre eles. Como que isso vai funcionar? Nesse caso, a gente vai querer um prefix sum para ver, as somas de todos os elementos entre dois elementos. Então, entre o 1 e o 4, o que a gente vai fazer é fazer um array que vai acumulando os valores. Como assim? Esse aqui vai ter o valor de 1. Tá aqui, 1 pra cá. O elemento seguinte, ele vai ser a soma do valor anterior com o valor aqui de cima. Então, se a gente tinha 1, é 1 mais 2. Então vai ser 3. O próximo elemento vai ser a soma do anterior com o elemento de cima. Então, esse 3 aqui, mais esse 3 aqui de cima, vai resultar em 6. De novo, 4 mais 6, 10. 10 mais 5, 15. A criação do nosso prefix sum é em tempo O de n, mas a partir do momento que o prefix sum está criado, os cálculos dentro dele vão ser O de 1. A implementação aqui vai variar um pouco também, só que no prefix sum a gente geralmente imagina que tem um zero aqui antes. E isso já vai fazer sentido agora. Para eu obter a soma, por exemplo, de todos, do 1 até o 4, eu vou pegar o 4 aqui, e eu vou subtrair esse valor, esse 10. Dele eu vou subtrair o número antes do primeiro aqui, o número antes do 1, então subtrai o 0. O acesso dessas variáveis, acessar o 10 e acessar o 0, é imediato, é O de 1. Então esse cálculo eu não preciso mais percorrer todos os itens do array. Se eu quiser calcular todos do 1 até o 5, por exemplo, é só eu pegar o 15 e eu subtrair o 0. Se eu quiser todos, por exemplo, do 2 até o 5, eu pego o 15 e eu subtraio 1. Da 14, que é de fato a soma de todos do 2 ao 5. Se eu quiser, sei lá, a soma de 3 e 4, eu pego o valor que está aqui no 4, 10, e eu pego o valor que está 1 antes do 3, que é 3, e eu subtraio 10 menos 3, 7. Assim, com o prefix sum já montado, eu não preciso mais percorrer o array várias vezes. E agora a gente vai usar isso para resolver um problema no LeetCode. Esse problema, o problema de 303 do LeetCode, meio que explicitamente pede para a gente fazer um prefix sum. Porque, ó, o que eles estão querendo aqui? Eles estão querendo que a gente implemente uma classe em Python, que tenha a função SumRange. SumRange vai receber um int left e um int right, e tem que retornar a soma entre todos esses elementos. Dá pra fazer sem prefix sum? Dá. Só que aí, a solução para esse SumRange aqui vai ser O de n. Se a gente implementar um prefix sum, o tempo de execução vai ser O de 1. E tudo que a gente precisa fazer é armazenar o nosso prefix sum aqui na classe. Então vamos lá, como que a gente vai resolver isso? Primeiro a gente dá um self._sum. Eu gosto de usar o underscore sum porque o sum, assim, é o próprio método do Python, então, enfim, o underscore faz sentido. E ele vai ser um array vazio, que depois vai armazenar o nosso prefix sum. E o prefix sum, ele vai sempre armazenar o total até o momento. Então o nosso total começa como 0, né, porque o total no início é 0. Para cada número em nums, eu vou fazer que o total é mais igual ao número. E aí, no nosso underscore sum, self._sum, eu dou um append no total até o momento. Então, se a gente receber um array que seja 1, 2, 3, o nosso underscore sum vai armazenar 1, porque é a soma até o momento, 3, porque é a soma até o segundo elemento, e 6, que é a soma até o final. Agora, só o que a gente precisa fazer é implementar o SumRange com o cálculo. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente vê se o i é maior do que 0, né?
e se o j é maior do que zero. Porque se isso daqui não for verdade, então, que no else, né, a gente retorna o self._sum e ou o j, né? A gente não sabe qual dos dois é igual a zero, mas se um dos dois for igual a zero, ele vai retornar a soma de todos os elementos até o i ou o j. Voltando lá no nosso exemplo, né? Se eu recebo 1, 3 e 6, se isso aqui é o meu prefix sum, e eu quero encontrar a soma de todos os elementos do zero até o terceiro elemento, eu preciso retornar isso aqui tudo. Eu preciso retornar esse elemento que está exatamente aqui. Então, né, no caso de um dos dois ser zero, só o que a gente quer é o número exato na posição do outro elemento, do que não é zero. Enfim. E aqui a gente faz o prefix sum de fato, que é um return self._sum. Pera, por que eu tô usando IJ? Isso não faz sentido. É left e right. Right. E aqui vai ser o right, né? O mais da direita, menos self_sum, left menos 1. Por que left menos 1? Vamos entender a lógica aqui. Vamos imaginar que a gente tem o nosso array, 1, 2, 3, 4, a soma vai ser isso aqui, e desse aqui vai ser 10. Eu quero pegar a soma de todos os elementos, iniciando do elemento 1 até o elemento 4. Qual que é o elemento 1? O elemento 1 é esse 2 aqui. Eu preciso da soma de 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3 mais 4 é 9. Como que a gente vai fazer esse cálculo do elemento 1 até o elemento 4? 4 não, né? Elemento 3, eu calculei errado. Enfim, do elemento 1 até o elemento 3. Para essa soma aqui resultar em 9, a gente vai precisar pegar o elemento que está em 3, ou seja, o 10 aqui, vai estar aqui, né? Isso aqui vai ser igual a 10, menos o elemento que está no 1. Não, não é no 1. É no 1 menos 1. É 1 antes do 1. Então o elemento que está aqui. Então isso aqui vai buscar left menos 1. Left menos 1 é esse daqui. Isso aqui vai virar 1 menos 1 e vai retornar o nosso 9, que é a resposta. Enfim, eu estava só mostrando como é que vai rodar. Aqui, acredito que vai implementar tudo certinho, né? Vamos dar um run aqui nos test cases para ver se o resultado está correto. Ele aceitou, as operações estão certas, então se eu der submit, teoricamente é para dar tudo certo. E é isso. O prefix sum está implementado, é bastante simples, é mais ou menos como um mecanismo de caching, você pode pensar. E tem vários exercícios que o prefix sum vai otimizar o exercício. Ele não vai nunca per se resolver um exercício, mas ele vai diminuir a complexidade temporal. Isso pode ser bastante interessante, porque afinal de contas, geralmente o mais custoso na computação é a carga computacional, é a complexidade temporal de um algoritmo.